Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Está começando mais um JF Entrevista, um programa em que conversamos sobre política, economia, saúde, educação, meio ambiente, ciência, tecnologia e muito mais. A nossa convidada de hoje é a secretária de Educação, Nádia Ribas. Também está com a gente aqui a Désia Souza, que é coordenadora de jornalismo da Rádio Itatiaia de Juiz de Fora. Muito obrigada a vocês pela presença. Vamos começar então, né, Nádia, falando primeiramente o que é a primeira infância, que é esse período que vai do nascimento do bebê até os 6 anos de idade e que é um período fundamental para que o ser humano possa realizar seu potencial ao longo da vida, né? É o que a gente chama de janela de oportunidade, um período de aprendizagem, de habilidade, de desenvolvimento, de aptidões também, né? E das competências. Queria que você comentasse. É isso mesmo, Nádia? É esse período todo? É ali que é tão importante a gente olhar para o que essa pessoa vai ser para o resto da vida? Muito obrigada por sua participação, viu? Oi, Marise. Oi, Désia. Muito obrigada pelo convite. E sim, esse é um momento fundamental do desenvolvimento do ser humano e é por isso, inclusive, né, que nós temos agido e cumprindo não só um compromisso de campanha da prefeita de atender as crianças nas creches, por entender que é fundamental que a criança tenha o seu desenvolvimento pleno, né, desde o seu nascimento, e no caso a gente está falando de educação infantil, então esse período da creche de 0 aos 3 anos e 11 meses e 4 e 5 anos já na pré-escola. Esse é o período da educação infantil, que corresponde ao período da educação infantil. E é um momento fundamental, né, para o desenvolvimento da criança, com o profissional que está ali hoje numa perspectiva não só do cuidado, mas do cuidar e do educar, em que a criança tenha o seu momento singular, seu desenvolvimento, mas também coletivo, através das brincadeiras, através do contato com os outros bebês, com as outras crianças. Então, assim, é um momento fundamental. E dar o direito, garantir o direito dessa criança a todos os direitos, né? À saúde, à educação, à assistência, à cultura, ao brincar, é essencial para o desenvolvimento pleno desse ser humano. Bom, eu gostaria de cumprimentar a Marise, também a secretária. Muito obrigada a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui na TV Câmara. Gostaria que a senhora falasse, secretária, explicasse um pouco mais, né, o que é o Plano Municipal pela Primeira Infância e qual que é a importância dele para o município. Sim, então vamos voltar um pouquinho na história. Entre 2009 e 2010 foi construído o Plano Nacional, né, da Primeira Infância. Depois, por volta de 2016, o Marco Legal da Primeira Infância. Então, assim, já era um compromisso, uma responsabilidade do município cumprir, fazer o plano municipal. E, então, ano passado, né, vários setores se reuniram, o juiz da Vara da Infância, a promotoria e várias secretarias do município para pensar nesse projeto coletivo, né, fazer um amplo debate envolvendo esses atores e também a sociedade como um todo para discutir um plano que vire lei e que se efetive mesmo, né? Na prática, no dia a dia, para as nossas crianças. Então, começamos o ano passado, foi criado um comitê. Então, todas essas secretarias, junto com esses outros setores, vêm fazendo essa discussão. Haverá um momento de consulta pública, né? Então, para que a sociedade juiz-forana se manifeste, e a gente já deixa o convite para que no momento que estiver na página da prefeitura, esse momento de consulta pública, que as pessoas participem. E não só os adultos, né? As crianças também. A Secretaria de Educação, né, com os seus eixos, o que cabe a ela fazer esse levantamento, fazer o diagnóstico, ela já vem fazendo agora junto às escolas, junto às creches, ouvindo também as crianças, os bebês, com uma metodologia própria, via desenho e outros estímulos, mas eles também estão sendo consultados para o que é necessário. Então, vamos usar o lugar de fala para a criança e também para que as famílias, a sociedade juiz-forana também contribuam. Ô, Nádia, vocês têm um prazo para isso? Assim, a gente sabe que existem os planos, você mesmo citou, né?
tem o Plano Nacional, tem prazo para isso? E a lei determina, né? O que a lei diz em relação a isso? Né? E a gente lembrar, né, que não é um plano pela infância que envolve tudo, né? Não envolve só a educação, envolve saúde, né? Envolve a justiça, né, que está muito de olho nessas questões, né? Fala um pouco disso para a gente, não é um plano especificamente de educação, mas um plano integral, né? Exatamente, Marise. Ele é intersetorial. Eu estou aqui falando, né, pela pasta Secretaria de Educação, mas compõe esse comitê de discussão e de elaboração várias outras secretarias. Eu posso dizer que, na verdade, todas as secretarias. Quando, então, um juiz da vara da infância, Defensoria Pública, o Ministério Público instiga também essa discussão, para que todos os direitos sejam garantidos para a criança, né? Desde do bebê ali na creche. Então, envolve todo mundo. E um plano, normalmente, ele se faz com prazo de 10 anos, ele vai sendo avaliado, né? Eu comentava aqui no início, o Plano Municipal de Educação do município é de 2017, ele vai até 2027, e a gente vai avaliando e acompanhando o que nós conseguimos cumprir, o que ainda falta cumprir. A ideia é essa, né? Você tem um documento maior, que é o Plano Nacional, você tem depois o Plano Nacional da Educação de 2014, são vários documentos e a gente vai afunilando para o município, porque é aqui onde acontece a vida. A prefeita costuma falar isso, né? A vida, ela se dá aqui, no município, nos bairros. Então, aí que tem que se efetivar a política mesmo para a criança, nesse caso específico, já que estamos falando do plano da primeira infância. Secretária, e como é que estão na prática, né, as discussões? Foi apresentada uma proposta para as escolas, para as creches? Como que esses profissionais estão sendo envolvidos aí no plano, na discussão? Num primeiro momento, o que as equipes divididas? Então, cada secretaria com a sua área, né, de conhecimento e de trabalho, fez um levantamento. O que há de discussão e o que já tem de documento elaborado em vários outros lugares, em várias outras cidades, as que já conseguiram executar, né, que o projeto já virou lei. Nós estamos na fase dessa elaboração. Então, a Secretaria de Educação, as nossas creches são creches parceiras. Nós temos um trabalho muito intenso de formação, de capacitação, de encontro mensal com as equipes das creches, assim como com as nossas escolas, né? Nesse caso específico de 4 e 5 anos. E, então, assim, há um movimento intenso junto a essas equipes que fazem o trabalho com as crianças. Então, elas também têm acesso a essa documentação, também vem fazendo parte dessa discussão nesses encontros, principalmente os encontros mensais. Nós temos um departamento de educação infantil dentro da Secretaria de Educação que faz essa relação, essa ligação, esses momentos de formação, de escuta, de formação junto às creches e às escolas. Então, elas já estão inteiradas do tema e, como eu disse, estão nesse momento, um pouquinho antes das férias e depois do período de férias que vai acontecer agora em julho, já fazendo esse levantamento junto às crianças. Então, levam os temas. Por exemplo, em Juiz de Fora já existe uma lei que é a Semana Municipal do Brincar, e que nós estamos executando desde 2021. Mesmo naquele período da pandemia, foi feito no modelo remoto, mas foi um momento belíssimo. Em 22 nós já conseguimos fazer na prática essa Semana Municipal do Brincar, inclusive a abertura foi lá no Parque Municipal. Esse ano fizemos novamente, também com uma abertura com a Rua de Brincar, ali embaixo do viaduto Hélio Fadel. Então, assim, essas equipes, e eu tenho que dizer com muito orgulho, como cidadã, que são equipes muito boas. O trabalho desenvolvido nas nossas creches parceiras é de excelência. A educação infantil de 4 e 5 anos também. E até porque outros projetos também vêm sendo desenvolvidos. Vocês vão falando e eu também fiquei pensando. Além da Semana Municipal do Brincar, que já é uma lei que está sendo executada, e que é um momento fantástico, né? Porque o brincar é a base do desenvolvimento da criança. Nós estamos desenvolvendo, a partir desse ano, um grande projeto de formação
que é o programa de formação, que é o LEI, é Leitura e Escrita na Educação Infantil, numa parceria com a UFMG, com a UFJF. É um momento de capacitação que está sendo feito em uma formação continuada lá no espaço, lá na creche, lá na escola, envolvendo todos esses atores, né? Então, assim, tem sido muito bem feito. Eu volto aqui agora a agradecer e a elogiar esse Departamento de Educação Infantil, que sob a liderança da professora Vivian, faz um trabalho belíssimo com esses atores. Ô, Nádia, você está falando aí e a gente está pensando nos eixos, né, em todas as coisas que vocês têm que estar, né, pensar aí o tempo inteiro. Né? E você está falando muito do brincar, né? Vocês já estão há um ano nesse debate, né? E aí pensando, né, como é que entra a tecnologia, como é que entra todas essas questões aí das novas gerações? Tem esse pensamento de precisa mudar muita coisa do que já foi feito, do que vem sendo feito até agora na educação? É revolucionário o que vocês estão pensando ou não? A educação tem uma base que precisa ser seguida tradicionalmente. Assim, logo quando você está falando aí, eu fico pensando, né? Que é isso? O que é o brincar dessas novas gerações que vocês estão pensando aí? E para que outros eixos, né? A gente está falando de coisas que envolvem a Secretaria de Educação, a Secretaria de Esporte, os direitos humanos, né? De que é que nós estamos falando, Nádia? Então, o Plano Nacional, ele traz 18 eixos, só que os municípios fazem suas adequações. E já nessas discussões, né, que vem ocorrendo, o município optou por 11 eixos. E da educação especificamente, são 2 eixos, o da educação infantil, que é o eixo 3, e o eixo 5, que é a criança e o direito ao brincar e à cultura. Então, esses são especificamente os nossos 2 eixos, que, como eu disse, além dos estudos, já vem sendo... É muito interessante vocês verem uma apresentação do que já foi construído pelas crianças, porque quando você pergunta para a criança o que é uma cidade boa para uma criança, aí eles falam: uma cidade com parque, com hospital, sem ninguém bater em ninguém, sem puxar o cabelo, com comida. Eles sabem dizer, a gente já vem fazendo, né, esse movimento. Então, quando chega o retorno das escolas e das creches, é muito interessante. E a gente tem que pensar, quando a gente fala, e não somos só nós, né, e suas pesquisas, os estudos apontam que o brincar é essencial na formação, no desenvolvimento do ser humano. E o brincar de todas as maneiras, no espaço aberto. Por isso que as construções das novas creches, elas vêm com uma arquitetura que tenta que a criança vivencie aquele espaço ali que ela está sendo cuidada e educada, mas também interface com o entorno, porque a criança ela não vai para um lugar, fica fechadinha e volta depois para outro, ela está num todo. E o brincar envolve essa singularidade do que é o meu desejo de fazer, mas é também o do coletivo. Então eu estou brincando com o outro, ao mesmo tempo que eu, enquanto criança ali, mordo o outro, puxo o cabelo, que é muito comum ali entre criança, tem o sujeito adulto ali, cuidador e educador, que intervém para mostrar o que é, o que não é, mas tudo na forma da brincadeira, na interação. E a gente tem investido muito, como esse curso que eu falei do LEI, Leitura e Escrita na Educação Infantil, como um marco que a gente tem que deixar para as nossas famílias nas nossas escolas, de que a leitura, o conviver com o livro e os mais variados, porque hoje a gente tem livros das mais variadas formas, é essencial, mas a tecnologia também está presente. E aí eu venho com a fala da prefeita Margarida, que sempre fala, nós temos que dar esse acesso também às nossas crianças na rede pública. É um direito, letramento digital. Mas nesse momento, lá na creche e no 4 e 5 anos, a gente tem feito um trabalho muito intenso na garantia do brincar dessa criança das mais variadas formas, desde o uso de sucata,
Se vocês olharem as páginas, eu gosto muito de seguir nas redes sociais as páginas das nossas creches, das escolas, e todo dia elas põem foto, pequenos vídeos, é fantástico o que está sendo feito. Mas o letramento digital, que também é um caminho que eu estou vendo sendo já anunciado também pelo Ministério da Educação, como um desejo e um pedido que a prefeita tem feito, e nós já estamos estudando também. Um dos eixos, aí no nosso caso, da nossa proposta pedagógica, que é o Lemundo, é o uso das tecnologias digitais de informação e comunicação, também desde a infância, né? Secretária, foi publicado o decreto 15.846, né, que fala sobre a criação do Comitê Intersetorial para a criação do Plano Municipal da Primeira Infância. Como a senhora já disse algumas vezes, as crianças participam, elas também são ouvidas, elas também são protagonistas, os bebês também, na linguagem própria. A senhora até já adiantou muito o assunto dessa pergunta. Mas eu queria que a senhora falasse quais que são os desafios, né, de mobilizar e conscientizar, né, as famílias das crianças e as próprias crianças a participarem da criação desse plano, tendo em vista que a gente está numa cidade, né, que tem uma população muito grande e também muito diversa. Tem sido desafiador? É um desafio grande, mas é muito gostoso, eu vou usar essa expressão, porque é fundamental, porque ele envolve a família, a creche, a educação infantil 4 e 5 anos, as famílias estão bastante presentes na vida dessas crianças, elas levam a criança, elas buscam a criança, então a gente tem um contato muito intenso. E eu falo isso com muita propriedade porque eu sou professora na rede há quase 30 anos, então a gente tem esse movimento de uma escola aberta, de uma escola que sempre, né, ao final da aula a gente está ali em contato, trocando o que aconteceu naquele dia com a criança. Então, isso para nós não é um desafio possível, né, fazer esse contato. O grande desafio, eu acredito que para todo o comitê, vai ser a consulta pública, a gente mobilizar a sociedade juiz-forana para que outros setores que às vezes nunca pararam para pensar o que são os direitos, né, da primeira infância, porque se a gente pensar em termos de história dos direitos das crianças, e aí hoje a gente fala muito em bebê, isso é muito recente em termos na história no mundo, né? Você entender o bebê, a criança, como um sujeito de direitos, é muito recente. Então, eu vejo como o maior desafio, eu não sei se eu tenho a concordância aqui de toda a equipe, né? Mas assim, eu, Nádia, professora, é mobilizar a cidade de Juiz de Fora. Né, fazermos campanhas e falarmos, vai até a página da prefeitura, dá lá a sua contribuição, para e pensa. Mas aí a gente vem pensando assim, como que podemos fazer isso? Nos dias na rua de brincar, que sempre, né, que é outra atividade que vem acontecendo nessa gestão, através do projeto Boniteza, em que lá no contato, eu mesma tenho ido participar, eu gosto de pintar, fazer pintura facial nas crianças, aí eu fico lá durante o momento. Então, é um momento que a gente vai ouvindo as pessoas também. E aí a gente está, né, com essa ideia de ter sempre lá uma banquinha de alguém que vai levantando as informações. Então, o maior desafio é chamar quem está fora, vamos dizer assim, desse espaço. Que para nós, a conversa com a família, da creche e da escola é tranquila e acontece mesmo diariamente. Tanto que o retorno dos desenhos, compensa uma hora falar sobre isso, Marisa. Vamos falar. Nós vamos para um breve intervalo e a gente já volta nesse bate-papo com a secretária de Educação, Nádia Ribas, e a participação da nossa jornalista, Désia Souza. Até já!
acompanhar o que os 19 vereadores de Juiz de Fora estão discutindo e pensando sobre os principais temas de política? Toda terça-feira, às 9 da noite, um episódio inédito do Café com Política, o videocast da JF TV. Sempre bate-papos descontraídos sobre temas sérios. É comigo, Maria Judite, um vereador e um convidado especial. O Café com Política tem reprises às quintas-feiras e aos sábados, sempre às 9 da noite. Eu te espero para um cafezinho. Olá, estamos de volta com o JF Entrevista. A nossa convidada desta semana é a secretária de Educação, Nádia Ribas. Conosco aqui nos estúdios também a jornalista Désia Souza. Então, vamos retomar o nosso papo do bloco anterior, né, Nádia? Você estava falando, a gente está conversando sobre esse plano municipal pela primeira infância, um plano muito importante, com envolvimento de várias representatividades da sociedade, né, não só a administração pública, né? E fala pra gente, então, você estava falando da importância de olhar, observar os desenhos que essas crianças da primeira infância fazem, né? Elas estão se abrindo ali de alguma forma. Conta pra gente isso. Então, eu estava comentando porque recentemente esse Departamento de Educação Infantil da Secretaria de Educação fez uma apresentação do que já vinha sendo discutido, do que já vem sendo discutido e já do levantamento desses primeiros desenhos, né? E até nos ensinando, explicando como é que é a metodologia, porque eu como professora, eu sempre dei aula a partir da alfabetização, nunca trabalhei ali com a educação infantil, mas a gente trabalha muito com o desenho. Então, muitas vezes a criança não escreve ainda, então ela faz o desenho, é a forma dela se expressar. E é interessante, assim, que você faça bastante estímulo antes, né? Não seja uma coisa, vou dizer, seca, né? Crie um ambiente, um estímulo para que a criança possa dizer o que ela está sentindo, o que é os seus desejos. E muitas vezes a gente pega o desenho e a criança fala o que significa e você escreve em cima do próprio desenho. Não é a metodologia adequada. A adequada é que o desenho fique integral ali, sem nenhuma escrita sua, e que num outro espaço ou atrás, depois do próprio desenho, você coloque o que significa. E já nesse primeiro levantamento, como que elas apontam com muita honestidade e verdade dela mesma, né, da necessidade de ter um ambiente próprio para ela viver bem. E aí ela diz do espaço do brincar, então ruas, praças com brinquedos, comida, que não falte comida, elas falam de ter hospital, né? Então, a saúde para muitas vezes... Elas são muito integradas com o que acontece, né, Nádia? A criança não é um ser à parte, né? E eu comentei em alguns momentos, elas falam assim, que não tenha briga, que ninguém bata em ninguém. Então, ela reflete né, as vivências dela e de que o quanto a gente tem que proteger a nossa infância. A gente não educa batendo, gritando, machucando, né? Porque muitas vezes até a família que faz isso, ela vem desse ciclo, dessa forma de educação. Então, cabe a nós um processo de formação e de informação para que esse ciclo seja quebrado e para que a educação se dê com respeito, com atenção, com cuidado, sem isso que a criança já está representando, que é o bater, que é o machucar, porque não é por aí que a gente educa, né? A questão do plano, que ela fala e eu fico pensando aqui, o plano não é voltado, a gente já falou que é integral, e também não é voltado apenas para as escolas públicas, né? É um plano que está pensando em todas as classes sociais. E existe violência, existem esses problemas em todas as classes sociais, né, Nádia? Só para a gente deixar bem claro aqui. Desculpa, meu Deus. Não, exato, né? Essa ideia do cuidar ou do educar através de bater é uma construção de toda a nossa sociedade. E o plano, exatamente, ele envolve as escolas públicas, municipais, estaduais. Então, nós temos um diálogo com a superintendência também. Dentro do nosso departamento de educação infantil, nós temos um setor que trabalha diretamente com as escolas infantis da rede particular. Então, é para todo mundo. É bom ressaltar que
quando a gente vê um desenho de uma criança falando isso, é que a gente desconstrua em toda a nossa sociedade a ideia de que se educa batendo ou nem machucando, mas que é com o diálogo, é o olho no olho. Por isso, brincar. Eu, como professora, e trabalhando mesmo na fase de alfabetização, e que ainda são muito pequenininhos, você sentar com ele no chão, conversar ali, né, olhando no olho, ouvir também, ter o momento da escuta. A criança, ela quer falar. Às vezes você está trabalhando, eu, professora de alfabetização, querendo trabalhar um tema novo, e ela levanta o dedinho e traz um relato do que aconteceu na casa dela, né? Então, você tem que parar, tem que escutar, tem que atender. E aí, eu vou discorrendo sobre escola, porque agora vieram as memórias de escola, né? Mas o plano, é bom ressaltar que ele não é um projeto desse governo, dessa gestão. Nós estamos nesse momento na gestão, estamos conduzindo junto com outros atores. Ele tem que ser um projeto de Estado, para que o município, por isso que ele tem que virar um projeto de lei, passar na Câmara. A Câmara está junto nesse comitê, né? Nós falamos aqui das secretarias, da Prefeitura, nós falamos do Ministério Público, OAB, Defensoria, Vara da Infância, mas a Câmara também está presente nesse comitê, e, né, ajudando nas discussões, até para que quando esse documento, esse projeto de lei chegar na Câmara, né, e ele for discutido, ele seja realmente, envolva todo mundo e todo mundo se responsabilize por ele, senão ele não se efetiva na prática. Nádia, geralmente, quais são os sinais que as crianças apresentam, né? Essa questão de vulnerabilidade, essa questão de violência, né? Que acontece em todas as classes sociais, né? Não está ligado a uma ou outra. Geralmente, quais são os sinais? Como que a escola consegue identificar essas situações e como que ela trata isso hoje? Nessa escuta da criança, né? Num choro diferente, o ano passado, em 2021, quando a gente estava retornando aquele modelo presencial ainda em forma de bolha, né, não eram todas as crianças, naquele momento, nós estávamos entregando às famílias o kit alimentação, porque a merenda ainda não estava sendo feita, né? Alimentação escolar, agora fala alimentação escolar. Não estava sendo servida ainda nas nossas escolas, e aí depois a gente retorna então e começa a ofertar na escola. Eu ouvi um relato que eu fiquei muito sensibilizada. O relato de uma profissional de um CAE, um Centro de Atendimento Educacional Especializado, que foi até uma escola, até uma creche, e que a coordenadora da creche falou assim, que ela estava percebendo o choro diferenciado das crianças, e que a criança com fome, que chega na creche com fome, ela tem um choro diferente das outras crianças. E eu fiquei muito impactada naquele momento, assim, eu nunca, né, como eu falei, eu sou professora, mas eu nunca atuei na creche. E eu fiquei, assim, muito impactada, e eu fui até a prefeita e comentei, e fiz esse relato. Falei, né, Margarida, o relato, né, do choro diferenciado. O que constatava que estava sendo falado em termos de Brasil, que a gente estava, naquele momento, voltado ao mapa da fome, e tínhamos mais de 33 milhões de pessoas, né, passando fome. E aí a prefeita falou, eu lembro que aí ela chamou a SEAPA também e falou, a obrigação de vocês, de nós enquanto gestão, é ofertar a melhor alimentação escolar. A gente vai garantir a segurança alimentar da nossa população se a gente ofertar a melhor merenda escolar. E vocês se virem, ela fala, se virem, mas vocês têm que construir uma política que oferte o café da manhã, que oferte a melhor alimentação dentro das nossas creches e escolas. Não é possível uma criança ter um choro, um bebê de uma creche ter um choro de fome. Então, a criança manifesta assim, quer dizer, o choro do bebê ali na creche já diz para a cuidadora, educadora, o que está acontecendo. E aí, como eu disse, a criança normalmente fala mesmo para a gente. Ela levanta o dedinho
e vem com o assunto do que aconteceu. Então, a escola é um espaço privilegiado de captar e aí daí encaminhar. Eu, como professora, já captei situações muito complicadas e que me levou a ir até a direção da escola e a buscar assistência, né? Ou ir até, na época, era a unidade básica de saúde, né? Ali próxima. Então, a criança fala assim, a gente tem que estar muito atento ao que ela diz, nos olhinhos, no choro, nos desenhos. É possível. Então, a gente ter o hábito da escuta também, né? Ô, Nádia, você fala e se emociona, né? E a gente também se emociona, porque o plano, então, é muito amplo realmente, né? Essa preocupação com a qualidade de alimentação também está nesse plano municipal pela primeira infância. A preocupação com a universalização também, Nádia. Fala um pouco disso. Você falou um pouco da alimentação e a universalização são preocupações também desse plano, são eixos também desse plano? Exato, eu falei, né, que para a educação, a responsabilidade, os dois eixos que nós temos responsabilidade, o da educação infantil e a criança e o direito ao brincar e a cultura, o da educação, o objetivo é esse. Já vinha sendo previsto, né, no Plano Nacional de Educação, no Plano Municipal e agora no da primeira infância. E aí, né, é importante ressaltar que também esse é um compromisso muito cobrado pela prefeita para que a gente execute, que o ano passado, em 2022, pela primeira vez, nós garantimos a vaga nas creches para todas as crianças do cadastro. E aí, como nós garantimos isso em 2022, para o cadastro de 2023, nós tivemos um aumento de 1.000 bebês, né, que nasceram mais bebês, né? Mas é que à medida que a população percebe que o seu direito está sendo garantido, ela vai mais atrás desse direito. A demanda cresce. A demanda cresce. E a gente faz questão, sabe, de no momento do cadastro, isso é muito interessante, eu fico observando lá na secretaria, a gente faz esse cadastro, né, esse ano a gente vai usar tanto o modelo online, as pessoas podem fazer a sua inscrição de casa, mas a gente tem aquele momento para atender as famílias também. E aí você vê, as famílias chegam com o bebê ali. E os nenéns estão juntos, né? Porque a mãe não tem onde deixar aquele neném. E aí, consequentemente, essa mãe não tem como trabalhar, não tem como cuidar, às vezes, de outros filhos que estão em outras condições. Então, a creche é um direito inalienável, a gente tem que garantir. E o nosso compromisso é esse. Ô, Nádia, e a questão da educação especial, da inclusão, né? Crianças com necessidades especiais, como que essa inclusão ela é vista aí no Plano Municipal de Educação Infantil? Os desafios são maiores em lidar? Sim, e eu sou professora, eu tenho me especializado nos últimos anos na educação especial. Eu trabalhava, né, antes de estar nessa função, num centro de atendimento educacional especializado. E como eu disse, nós lá também já acompanhávamos não só as crianças em idade de escolarização, que começa com 4 e 5 anos ainda na educação infantil, mas já acompanhávamos bebês também das creches. É um desafio porque a legislação, por exemplo, já permite que com 18 meses o médico possa já fazer o laudo. Por exemplo, no caso de uma criança autista, que pouco tempo atrás isso só era possível a partir de 6, 7 anos, quando a criança fosse maior. Hoje não. Se o médico observa as características, né, um neuropediatra muito atento, especializado, que conheça o tema, o laudo já vem mais cedo. Então, nós já temos mais laudos do que tínhamos, se parar para pensar, 5 anos atrás. É uma realidade. A criança com deficiência, o bebê com deficiência, que também, historicamente, né, ficavam escondidos. Eu, por exemplo, eu não convivi com crianças com deficiência na minha época de escolarização. Hoje, eles vêm e têm direito e têm que procurar a escola regular, né? Essa é a nossa defesa, é que as crianças estejam em todos os espaços e não espaços segregados. Então, é um desafio.
Nós já estamos no processo, inclusive, de construção do PAD, que é aquele, né, o acompanhamento direto com aquela criança, um planejamento individualizado, e isso vem sendo feito também por um dos nossos departamentos. Nós temos um departamento de atenção, de inclusão e atenção ao educando, o DIAI, que é coordenado também brilhantemente pela Ana Paula Xavier, com uma equipe muito boa, muito atenta, muito estudiosa, que acompanha lá em loco o desenvolvimento dessa criança junto com os profissionais. Esse é um tema também importante, Marise, para virar discussão, viu? A educação especial. Enquanto MEC, né? Nós estamos com um Ministério da Educação que está nos ouvindo, que está nos orientando. Isso eu senti muito quando eu assumi como gestora, e eu estou muito feliz que esse ano a gente tem, né, o ministro Camilo Santana com uma equipe muito potente. Apresentou, por exemplo, agora dia 12, semana retrasada, o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que então tem a ver o que a gente já está fazendo lá na creche, na educação infantil 4 e 5 anos, a gente já está preparando esse bebê para alfabetização, né? Um bebê e uma criança que com certeza vai se desenvolver melhor na alfabetização. E aí ele já disse, e já está sendo construída a nova política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, que também a gente estava sentindo falta e que está acontecendo nesse momento. Nós estamos conversando com a secretária Nádia Ribas, trazendo muitas boas informações aqui para a gente, né, Nádia? Nós vamos para um pequeno intervalo e já a gente volta, não sai daí. Olá, estamos de volta com o JF Entrevista. Nossa entrevistada de hoje é a secretária de Educação, Nádia Ribas. Com a gente aqui no estúdio, a jornalista Désia Souza. E é a Désia quem começa esse bloco, né, Désia? Vamos falar de um assunto, né, que é bastante delicado para mães e pais que trabalham fora, que precisam de deixar os filhos, né, na escola, na creche, às vezes até em tempo integral. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse espaço, né, sobre a creche, afinal de contas, né, às vezes a pessoa pensa, é a opção que eu tenho porque eu preciso trabalhar, porque eu não tenho uma rede de apoio formada. Mas a creche, ela vai além disso, secretária? Vai. Essa ideia, né, do espaço da creche, do cuidar, é uma construção histórica e que fomos avançando, óbvio, ao longo do tempo, e hoje nós sabemos que é para além do cuidar, é o educar também. E aí o eixo, né, se a gente pensar de desenvolvimento, estou usando aí o eixo, a gente está falando em eixo, o brincar é essencial. E é um momento de aprendizagem dessa criança, né? É óbvio que a criança está brincando, está se deliciando, está descobrindo coisas novas e está aprendendo. Então, o profissional que atua com essa criança, ele tem que ter essa capacitação, essa formação, de que é além do cuidar. Não é só trocar fraldinha, dar o banho e dar alimentação, mas é um olhar atento para intervir no momento certo e incentivar novas brincadeiras. E se a gente pensar, né, que a gente viveu e ainda vem de um resquício de uma pandemia que foi surpreendente, avassaladora para o mundo como um
um todo, imagina para as nossas crianças que ficaram em espaços fechados, confinados, e que agora a gente tem que, mais do que nunca, resgatar o que a gente chama na educação de desempadronamento. Olha, eu sempre erro essa palavra, mas tirar as paredes, fazer para além das paredes. Então, nós temos feito, né, enquanto Secretaria de Educação, muita formação com esses profissionais em espaços extras. Por exemplo, no Parque Municipal, no Jardim Botânico, no Parque da Lajinha, agora o Museu Mariano Procópio, porque é uma ideia assim, você leva esse profissional até lá, faz momento de capacitação e incentiva. Eles voltam para a escola, eles voltam para a creche com outro olhar, conhecendo um espaço que às vezes eles não conheciam. E aí eles trazem essas crianças e incentivam as famílias também a usarem esses espaços. Então, vão brincar mais na rua, vão usar mais caixa de papelão para escorregar no morro, vão brincar de carrinho de rolimã, vão usar sucata para construir brinquedos. Não é só um saudosismo, é o brincar mesmo na sua essência. Você falou anteriormente, né, o uso das tecnologias, importantíssimo, mas também não esquecer esse momento muito próprio e que se dá muito fora, né, no fora da escola, no fora da sala de aula. Por isso a construção das creches, as novas creches, ela vem nesse modelo de serem abertas, de menos paredes e de contato com o entorno. Nós estamos falando, você já falou aí da pandemia, não sei se a gente já pode falar num pós-pandemia, mas essas crianças, muitas dessas crianças nessa faixa da primeira infância, de 0 a 6, muitas delas são crianças da pandemia, nasceram na pandemia, né? E o que isso faz, né, nesse momento de planejamento, o que isso faz na mente de vocês, né? Pensar que é preciso refazer planos, Nádia, porque a gente teve aí não teve nem a convivência, né? Crianças que nasceram e não conviveram com outras, né? Isso tudo tem que ser pensado na hora de se fazer, né, esses eixos, essas metas desse plano municipal pela primeira infância? Exato, né? Essa discussão já deveria ter ocorrido, essa construção, e não aconteceu exatamente por causa da pandemia. Então, se tivesse sido feito antes da pandemia, estaríamos revendo agora, porque é um outro contexto. O próprio uso dos recursos tecnológicos, né? Que a gente nem pensava tanto em 2018, 2019, que hoje faz parte do nosso dia a dia. Então, o nosso currículo mesmo, né, que é pautado na Base Nacional Comum Curricular, ele foi revisto. Ele é revisto porque ele é dinâmico, mas a gente teve que refazer no pós-pandemia, né? A partir de 2021, a gente já vinha nessa reconstrução, nessa revisão do nosso currículo, das diretrizes nacionais também, né? Há um movimento todo do Ministério de Educação na revisão. Então, assim, e as nossas escolas, especificamente escolas, creches, a revisão dos nossos projetos político-pedagógicos, porque é um outro contexto. Não dá mais para você olhar para aquele espaço ali que você atua e para esses seres humanos ali, desde o bebê até o adulto, até a tia da cantina que faz a merenda, da limpeza, somos seres transformados pela pandemia. Então, os nossos projetos, os nossos planos de trabalho são outros. Estamos num processo de revisão, inclusive, das nossas leis, resoluções, portarias, para se adequarem a esse novo momento também, porque é outro momento. Não é mais só o quadro, o giz na escola, né? É um outro momento, e isso também lá na pré-creche. E eu vejo que, se a gente volta a falar no plano municipal, né, pela primeira infância, em todas as outras áreas também. Também é uma revisão de tudo que é a saúde, da forma que ela fazia. É outra agora. A assistência, o esporte, a Secretaria Especial de Direitos Humanos, né, que nós temos na nossa cidade, todas as outras secretarias, os conselhos também, né, um importante ator nessa discussão é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança, e que está junto conosco nessa discussão. A OAB, Ministério, enfim, todo mundo com outro olhar, ou pelo menos assim, se eu não consigo ainda, eu tenho que buscar ajuda, porque os estudos estão aí, estão apontando que são novos olhares, né, para esse contexto nesse momento.
E nesse contexto, como é que está a questão da saúde dos professores, né? Os profissionais também foram muito impactados, né? Durante a pandemia, Nádia, falando um relato pessoal até, né? Eu acompanhava o meu filho todos os dias nas aulas online, porque meu trabalho também foi totalmente remoto e, né, era difícil, às vezes, a gente dar conta de uma criança durante tanto tempo na frente de uma tela, e eu ficava assim, a minha admiração pelos educadores aumentou ainda mais, né? Porque você imagina, eram 20 alunos online, crianças que às vezes demonstravam muita insegurança porque não conseguiam acompanhar, e aí eu fico imaginando como que fica o cuidado com a escola neste momento, né, dos educadores, que também foram muito impactados e agora, né, tem que lidar com essas crianças no retorno. Não, isso é fato. E aí eu falo como professora, né? Foi desesperador aquele momento, ninguém preparado. Talvez as escolas particulares, que já tinham uma outra dinâmica, né, com mais letramento digital, a adequação tenha sido um pouco mais rápida do que para as escolas públicas, mas mesmo assim houve um trabalho muito intenso, imenso e pessoal, assim, para além do que estava sendo proposto enquanto política, foi uma dedicação imensa dos profissionais da educação e óbvio que o adoecimento, né, porque a carga mental ela acelerou num ritmo. Eu falo que na última reunião de diretores eu comentava isso, o exercício que eu, Nádia, pessoa, estou fazendo de deixar o celular à noite em algum momento para eu ler, para eu pegar um livro e ler, porque senão eu fico naquela dinâmica ali, às vezes no próprio grupo de trabalho lá da Secretaria de Educação, tem horas que eu falo, gente, acabou, chega, para... Não quero mais mensagem, vamos dormir, vamos descansar, vamos fazer alguma coisa, para eu voltar e ler. Aí eu dei esse relato. Então, assim, porque a gente é engolido. Sim. Mas a Secretaria de Educação, junto com a Secretaria de Recursos Humanos, né, tem atuado tanto no acolhimento, quanto tivemos profissionais que nesse período todo também vinham fazendo formação e dando dicas. Há atividades, por exemplo, desenvolvidas pelo departamento, né, o DAMOR, aqui da Secretaria de Recursos Humanos, com aulas de zumba, de pilates, de outras atividades para esse acolhimento da saúde mental, porque passa por esse outro lado, óbvio que a demanda aumentou também para casos da saúde mental nesse departamento específico de atendimento ao trabalhador, né, do município e o da educação, consequentemente, do município, mas assim... Se a gente não buscar esses outros recursos, e a gente foi buscando parceiros que pudessem vir nos orientando. Uhum. Eu mesma, né? Se eu não voltasse para fazer alguma atividade física, caminhar, correr um pouquinho, é enlouquecedor, assim, no sentido de que a gente sai da realidade se a gente não se cuidar. E óbvio que isso atingiu os profissionais. Eles também estão entre os eixos, né? Existe essa preocupação com a qualificação desses profissionais, né, Nádia? Claro. Nos planos, né? Sempre, né? Sim, sim. E parte pela escuta. Como a gente está falando da escuta das crianças, também é dos profissionais. Uhum. Porque quem sabe o que está acontecendo e como esse impacto disso tudo se dá lá na ponta é esse profissional, né? São essas profissionais. E por isso que eu falo assim, das creches parceiras, que hoje são professoras, né, que atendem, que são profissionais com essa ideia do cuidar, mas do educar também, são extremamente envolvidas, por isso é um trabalho de muita qualidade. As nossas, né, as escolas também de educação infantil, 4 e 5 anos, são profissionais assim... óbvio que são capacitadas, por isso a gente investe muito em formação. A gente costuma falar lá na Secretaria de Educação, nossa equipe, que é a nossa essência, é a capacitação, é a formação, que é o que transforma. Eu desde que eu assumi
como professora efetiva na rede, eu sempre fiz muitos cursos, a secretaria tem essa potência em formação e nós utilizamos os próprios profissionais da rede nessas formações. Nós temos uma rede muito capacitada, com mestres, com doutores, e mesmo pessoas que não têm um mestrado ou doutorado, mas que têm muita vivência e muito a nos ensinar, em termos práticos. Eu, por exemplo, eu lembro de profissionais, quando eu comecei a trabalhar na Escola Maria Lizardo, em Benfica, eu trabalhava com muitas profissionais que tinham feito só o magistério em nível médio, né? Naquele momento ainda não era muito comum elas já terem feito a pedagogia. Eu que já cheguei após, né, tinha terminado o curso de pedagogia e passei num concurso. E eu aprendi muito com essas profissionais, né, em termos de alfabetização, de estratégias metodológicas. Então, essa troca e essa formação continuada dentro da escola é um alívio também para esse estresse mental. Porque, às vezes, eu estou na sala de aula, na minha dinâmica, e eu acho que aqueles problemas eu não vou conseguir ultrapassar, mas quando eu troco com a outra, eu vejo que ela passa também pela mesma coisa. Então, uma estratégia que ela usa, eu posso usar e eu divido. A escola é um ambiente muito coletivo, muito dinâmico. Você está falando de alfabetização? Como é que é a integração do pessoal que está, das alunos que estão na primeira infância, para a passagem para a alfabetização? E aí queria que você já tocasse no assunto que a gente estava comentando, né? Que é o compromisso da criança alfabetizada. Esse compromisso já é do ensino fundamental ou começa ali na primeira infância? Como é que é essa passagem aí? Então, eu ainda sou de uma época também que eu vivi na escola, que havia uma ruptura muito grande. A gente ia até o que era a quinta série. Aí, quando o aluno ia para a sexta série, havia uma quebra, né? E, né, tanto em termos teóricos, as universidades vêm fazendo muito essa formação para se evitar essa quebra. Hoje, a gente vai até o quinto ano e depois já passa para o sexto ano, o Fundamental 2. Então, o Fundamental 1 vai até o quinto e depois o Fundamental 2. Com a dinâmica que foi se reestruturando nas próprias escolas, hoje você tem mais profissionais atuando já desde os anos iniciais, desde lá da educação infantil com 4 e 5 anos. Você não tem só uma professora de referência, você tem outros profissionais, tem os outros profissionais das outras áreas do conhecimento que já estão atuando. Então, você não sente mais tanto, você é aluno, né? Essa quebra dos quinto para o sexto ano. Existe, mas hoje em menor intensidade por causa dessas dinâmicas de organização próprias da escola nesse momento. E o que eu tinha comentado antes, que eu falei até que vale uma entrevista, um programa, é que o governo federal lançou, né, agora no dia 12 de junho, o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que é um compromisso em que o município faz adesão, nós já fizemos adesão, o Estado também, e que serão criados conselhos no Brasil inteiro, com a Undime, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, com o CONSED, que reúne os secretários estaduais de educação. Então, o MEC está muito atrelado a esses dois conselhos, que eles são representantes, né, dos estados e dos municípios, junto ao MEC, e nos ajudaram muito durante a pandemia, inclusive. E os estados vão conduzir, junto com os municípios, comitês também de formulação dessa política. E aí isso está sendo construído, nós temos um prazo de 90 dias para apresentar a nossa proposta municipal, que já está sendo construída. Assim que foi apresentado, nós já estamos, né, junto com as escolas para essa construção e para acolher as consequências que a gente tem, eu vou falar, né, na educação desse período de pandemia, que estudiosos já apontam que são consequências a longo prazo. Não é uma coisa que você resolve de imediato, mas há um olhar do MEC, um acolhimento para essa questão que nos deixa muito satisfeitos, porque a gente estava precisando muito desse acolhimento e dessa proposta que vai ser construída. E é um trabalho muito integrado desses setores todos e muito junto à escola. Nós já estamos caminhando para o final. Désirê, mais alguma questão? Eu gostaria que a senhora avaliasse a educação no município como um todo. Qual que é a sua avaliação em termos de desafios também?
Désia, eu não imaginava nunca na minha vida, nunca, estar, né, nessa função onde estou, quando eu fui convocada pela prefeita, porque ela falou, Nádia, não é um convite, é uma convocação. Nós temos um projeto eleito e, né, nós temos que dar essa resposta à sociedade. E me deu total liberdade para eu construir a equipe com a qual eu trabalho. Então, assim, eu trabalho com uma equipe, eu pensei nas pessoas, né, a Vivian para a educação infantil, a Ana Paula para trabalhar, né, no departamento de inclusão, enfim, a Graciele, que é a subsecretária, né, para os assuntos pedagógicos, que conduz isso brilhantemente também na secretaria. Então, isso me deu uma tranquilidade, porque são pessoas alinhadas, têm um alinhamento de pensamento pedagógico, político, e isso é importante. Nós temos um sistema municipal de educação, então, que nos dá muita autonomia, muita liberdade também, e o Conselho Municipal, né, que não é atrelado à Secretaria, mas está junto com a gente também, nos dá muito apoio. Temos escolas, profissionais muito envolvidos. O nosso sistema prevê que os nossos diretoras e vices, eles são eleitos, então são pessoas de confiança daquela comunidade, que se tem uma proposta também, eles apresentam essa proposta, são eleitos através dessa proposta, que é alinhada ao que o município está pensando, né? É tudo uma corrente. Então, assim, a gente tem que dizer que é uma rede muito capacitada, com muitos desafios, porque a escola não é uma bolha. A escola, ela está dentro de um contexto muito amplo. Por isso que a gente falava lá no início, a criança traz as suas questões, vividas em casa, vividas no território. Então, o território é amplo, é complexo, envolve todas essas secretarias. Mas a gente tem trabalhado, e isso também me dá muita segurança. A prefeita reúne semanalmente todo o secretariado. Então, não só a título de informação do que está acontecendo, mas para a gente trabalhar junto. O projeto Boniteza é isso. Toda segunda-feira reúne também o secretariado, o que cada um faz, de que forma que a gente pode fazer junto para otimizar o recurso público e fazer o melhor que a gente tem que fazer para a sociedade. Queria agradecer, então, né? Muito obrigada, Nádia, pela sua participação aqui. Muito obrigada, Désia. Sei que você quer dar os seus agradecimentos finais aí. Agradecer a você, Marise, Désia. Eu falei que eu estava muito nervosa. A TV Câmara, né? A Câmara, que também é parceira, né? Porque faz parte do poder, né? Constituído para governar a cidade. E agradecer muito a minha equipe, que agora estamos num prédio novo aqui na Alfa de 1400. Agradecer as nossas escolas, os nossos diretores, diretoras, os nossos profissionais, as profissionais das creches parceiras, os profissionais terceirizados que fazem a merenda tão gostosa, que limpam as nossas escolas. Então, assim, muito obrigada mesmo. Obrigada, Vildan. Foi um prazer também participar, Marise. Obrigada pelo convite. Obrigada aí também, Nádia, pela sua presteza aí em nos responder, né, aos nossos questionamentos. Muito bom estar aqui na TV Câmara falando sobre esse assunto que é tão importante para a nossa sociedade como a educação. Muito obrigada, então, a vocês duas. Então, o JF Entrevista fica por aqui. Eu conto com você na semana que vem. Até lá!